E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje o tema é daqueles que faz a gente pensar bastante. Como entender um Deus que a Bíblia diz que nunca muda, que é imutável, mas ao mesmo tempo fala de Deus se arrependendo, sentindo compaixão? Parece meio contraditório, né? É verdade. É um daqueles mistérios da fé que nos desafiam a ir além da superfície, a buscar um entendimento mais profundo. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai explorar o livro Um Deus que se Arrepende, entendendo a constância divina em meio à mudança para tentar entender esse aparente paradoxo. É uma discussão importante porque, no fundo, o que está em jogo é a nossa confiança em Deus. Se ele muda de ideia, como podemos ter certeza das suas promessas? Como podemos apegar a ele nos momentos difíceis? Pois é. E a Bíblia tem várias passagens que usam essa linguagem de Deus arrependido, como em Êxodo 32,14, quando Moisés intercede pelo povo de Israel. Parece que Moisés convenceu Deus a mudar de ideia sobre destruir o povo, né? Exatamente. E essa passagem, assim como outras, nos leva a questionar a imutabilidade de Deus. Mas é importante lembrar que a Bíblia foi escrita por seres humanos inspirados por Deus e muitas vezes utiliza uma linguagem humana para descrever realidades divinas. Então a gente precisa ir além da linguagem literal, né? Entender o contexto, a cultura da época, a forma como as pessoas se expressavam. Isso mesmo, a gente precisa se colocar no lugar daquelas pessoas, tentar entender o que elas queriam dizer, qual era a mensagem que elas queriam transmitir. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber a beleza da linguagem figurada, da linguagem simbólica que a Bíblia utiliza. E como essa linguagem figurada nos ajuda a entender melhor a questão do arrependimento de Deus? A gente precisa entender que o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento. Deus não muda de ideia como a gente, que é inconstante, limitada. O arrependimento de Deus é uma forma de expressar a sua reação à nossa atitude, ao nosso comportamento. Então é como se Deus estivesse respondendo ao que a gente faz, mas sem mudar a sua essência, o seu caráter. Exatamente, Deus é imutável, ele não muda. Mas ele reage, ele responde ao nosso comportamento, e essa reação é descrita como arrependimento para que a gente possa, de alguma forma, compreender. E como a gente pode conciliar essa ideia de um Deus que reage com a ideia de um Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas? É aí que a gente se depara com o mistério da soberania divina. Deus sabe de todas as coisas, do começo ao fim, ele tem um plano, um propósito para tudo. Mas isso não significa que a gente é um robô, que não tem livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de escolher e as nossas escolhas têm consequências. A gente pode dizer que Deus, em sua soberania, já previu todas as possibilidades, inclusive as nossas escolhas, e já tem uma resposta para cada uma delas. Mais ou menos isso. Deus, em sua onisciência, já sabe o que vai acontecer, mas ele nos dá a liberdade de escolher o nosso caminho. E dependendo das nossas escolhas, a sua resposta se manifesta de diferentes maneiras. Mas e como fica a questão da justiça divina? Se Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar, como a sua justiça se manifesta? A justiça de Deus é perfeita e ele nunca abre mão dela. Mas a sua justiça não é vingativa, ela é restauradora. Deus não quer punir, ele quer perdoar. Ele quer restaurar o relacionamento com a gente. E como a gente pode ter certeza disso? A Bíblia está cheia de exemplos da misericórdia de Deus, do seu amor incondicional por nós. E a maior prova desse amor está na cruz de Cristo. Jesus morreu por nós para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse ter um relacionamento restaurado com Deus. É verdade. A cruz é a maior demonstração do amor e da justiça de Deus. É ali que a gente entende que Deus não abre mão da sua justiça, mas que ele exerce de forma que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender. E é por isso que a gente precisa mergulhar na palavra de Deus, estudar, meditar, buscar entendimento. A Bíblia nos revela o caráter de Deus, nos mostra quem ele é e como ele age. E como a gente pode aplicar esse conhecimento na nossa vida prática? Como essa compreensão da imutabilidade de Deus, do seu arrependimento e da sua justiça impacta a forma como a gente vive? Essa é uma ótima pergunta e é justamente o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. Pois é, na primeira parte a gente falou bastante sobre essa aparente contradição, né? Deus sendo imutável, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala de Deus se arrependendo. É. E eu acho que outra coisa que deixa te encucado, né? A gente fala de Deus sendo bom, amoroso, mas e aí como fica diante de tanto sofrimento no mundo? É verdade, se Deus é todo poderoso porque ele permite tanta dor, tanta injustiça, uma pergunta difícil, sem dúvida. É. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que essas pessoas têm para entender, né? Para acreditar em Deus. Com certeza. Mas eu acho que a gente precisa entender que a presença do sofrimento não anula a bondade de Deus.
A gente vive num mundo que, vamos dizer, tá meio quebrado, né? O pecado entrou e bagunçou tudo. Ah, tá. É. A culpa é do Adão e Eva. Mais ou menos isso. A partir do momento que o ser humano escolheu desobedecer a Deus, a gente abriu espaço para o sofrimento, para a dor, para a morte. É como se a gente tivesse escolhido um caminho diferente do que Deus tinha planejado pra gente. Sei lá, às vezes parece que Deus podia dar um jeito, né? Tipo, intervir e acabar com o sofrimento de uma vez. Mas aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, lembra? Deus nos deu a liberdade de escolher e com essa liberdade vem a responsabilidade pelas nossas escolhas. Mas e Deus? Fica só olhando. Não, Deus não é um observador distante. Ele se importa com a gente, ele sofre com a gente. A Bíblia fala que Deus se compadece do nosso sofrimento, que ele chora com os que choram. Sério. Mas como ele é imutável, não era pra ele estar, tipo, de boas, já que tudo faz parte do plano. A gente precisa lembrar que Deus não é um robô, né? Ele tem sentimentos, ele se importa com a gente. O arrependimento de Deus, como a gente já falou, é uma forma de expressar a sua reação ao nosso sofrimento. Mas como a gente pode saber que Deus realmente se importa? Olha, a maior prova do amor de Deus por nós é Jesus, né? Ele, que era Deus, se fez homem e veio viver entre nós. Ele sentiu dor, foi traído, abandonado, sofreu a morte na cruz. Caramba. Então Deus sabe como é sofrer de verdade. Exatamente. Ele conhece a nossa dor porque ele mesmo a experimentou. E é por isso que a gente pode ter certeza de que ele está com a gente nos momentos difíceis. Ele nos entende, ele se compadece, ele nos consola. Uau! É bom saber que Deus não tá alheio ao que a gente passa. Oh. Mas e aí, como a gente se apega a Deus quando tá tudo dando errado? Quando a dor parece que não vai ter fim. É nesses momentos que a gente precisa se lembrar das promessas de Deus. A Bíblia fala que ele nunca nos abandona, que ele está sempre conosco. E a gente pode buscar a sua presença na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com outros cristãos. Mesmo que a gente não sinta, Deus está lá. Exatamente. É. A fé não é um sentimento, é uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não sente a sua presença. Tá, mas e se o sofrimento for consequência dos nossos erros? Deus perdoa. Sim, Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar quando a gente se arrepende de verdade. A Bíblia fala aqui, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ufa, que alívio. Mas e se a gente fizer tudo errado de novo? Aí a gente se arrepende de novo e pede perdão. A graça de Deus se renova a cada manhã. E essa graça é para todo mundo. Tipo, não importa o que a pessoa fez. A graça de Deus é universal. Ela se estende a todos que se arrependem e se voltam para ele. Ah, mas como a gente sabe que Deus realmente mudou de ideia? Tipo, naquela história de Nínive, Deus ia destruir a cidade, mas aí o povo se arrependeu e ele desistiu. Como entender isso? A gente volta àquela questão da linguagem, lembra? Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, a gente precisa entender que essa é uma forma humana de descrever a reação de Deus. Deus não muda de ideia como a gente, mas ele responde ao nosso arrependimento. Ah, entendi. Então, tipo, não é que Deus mudou de ideia, mas a atitude do povo mudou a forma como Deus agiu. Isso mesmo. Ah. A gente não muda Deus, mas a gente muda a forma como ele se manifesta em relação a nós. E como a gente pode ter certeza de que Deus vai nos perdoar, mesmo que a gente cometa os mesmos erros várias vezes? A Bíblia fala que Deus é rico em perdoar, que ele não se lembra mais das nossas transgressões quando a gente se arrepende. E a gente pode confiar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a forma como ele se revela pra gente. É nela que a gente encontra as promessas de Deus, a sua história, o seu plano para a humanidade. E a gente precisa ler a Bíblia todo dia. Quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais a gente conhece a ele, mais a gente entende seu caráter, mais a gente se aproxima dele. E a oração é importante também. A oração é a forma como a gente se comunica com Deus. É como a gente fala com ele, desabafa, pede ajuda, agradece. Então a gente precisa orar sempre. A gente pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Mas e se a gente não sentir vontade de orar? E se a gente não souber o que falar? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa, mesmo quando a gente não consegue expressar em palavras. E como a gente pode ter certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações? A gente pode não ter uma resposta imediata, mas a gente pode ter certeza de que Deus está agindo, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta. Nossa, quanta coisa, né? É muita coisa para assimilar, né? Mas a gente vai continuar esse mergulho na próxima parte, fica ligado. A gente falou sobre tanta coisa, né? Mas tem uma coisa que eu queria voltar a falar, que é a questão de Deus ser luz. Né? Lembra que a gente falou disso na parte 2? Sim, lembro. A gente comentou sobre ser luz no mundo, né? Mas como é que isso funciona na prática? É sobre a gente refletir a luz de Cristo, né? Tipo, deixar que as pessoas vejam Deus através da gente. Ah, entendi. Tipo, ser um bom exemplo.
fazer o bem para as pessoas. Isso mesmo. É sobre como a gente vive, como trata os outros, sabe? É mostrar com nossas ações que a gente é diferente porque Deus está na nossa vida. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a nossa fé faz a diferença. É isso aí. Quando as pessoas virem a gente vivendo com amor, com paz, com esperança, elas vão querer saber de onde vem essa força, essa alegria. E aí a gente fala de Jesus. Sim, a gente conta como Deus transformou a nossa vida, como Ele nos libertou, nos deu esperança. Mas é importante a gente fazer isso com amor, com respeito, sem querer forçar ninguém a acreditar. Ah, tá. A gente planta a sementinha e Deus faz o resto. É isso aí. A gente faz a nossa parte, mas quem convence é Deus. Mas quando a gente encontra gente que não quer saber de Deus, que até zomba da nossa fé. É normal a gente se sentir meio desanimado, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente não tá sozinho nessa. Deus tá com a gente, nos dando força, nos capacitando, Mas né? e se a gente não se sentir capaz? E se a gente tiver medo de falar de Deus? É normal, Tamira, mas Deus não espera que a gente seja perfeito, só espera que a gente seja fiel. Ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar e nos dar coragem. E como a gente faz para ter mais dessa coragem? A gente precisa estar perto de Deus, sabe? Ler a Bíblia, orar, buscar a companhia de outros cristãos. É assim que a gente se fortalece. Então a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, conversar com Ele em oração e ter amigos que nos ajudem a crescer na fé. Exatamente. É como um atleta se preparando para uma competição. A gente precisa se preparar para enfrentar os desafios da vida e para compartilhar a nossa fé com ousadia. Nossa, é verdade. A gente precisa estar preparado para tudo, né? Mas e como a gente faz para lembrar de tudo que a gente aprendeu nesse mergulho? É importante a gente guardar no coração a mensagem principal, né? Que Deus é imutável, que o seu amor por nós é constante, que Ele está sempre pronto para nos perdoar quando a gente se arrepende. E que a gente precisa ser luz do mundo, né? Mostrar para as pessoas o amor de Deus através das nossas ações. Isso mesmo. E que a gente nunca perca a esperança, a alegria, a fé, que a gente possa ser um reflexo do amor de Deus, levando a sua graça e a sua verdade para todo mundo. É isso aí. E que a gente possa continuar mergulhando na palavra de Deus, buscando entender cada vez mais o seu amor e a sua vontade para a nossa vida. E você, querido ouvinte, o que você aprendeu com esse mergulho? Como essa conversa tocou o seu coração? Fica essa pergunta para você pensar. A gente se encontra no próximo mergulho com mais um tema para a gente explorar juntos. Até lá!